Resolva em R a inequação 1 sobre x menos 1 menor que 2 sobre x menos 2. Note que aqui, saber o sinal de x menos 1 e x menos 2 não é suficiente para saber se esse número é menor que esse. Então, o que a gente precisa é primeiro arrumar essa inequação para poder comparar com zero. A ideia de inequações produto-quociente é sempre comparar com zero, porque aí, se eu souber o sinal do número, eu já vou saber se ele é maior que zero, menor que zero, e assim por diante. Então, o que eu posso fazer para resolver isso? Primeiro, eu vou trazer esse 2 sobre x menos 2 para cá. Então, eu vou ter 1 sobre x menos 1 menos 2 sobre x menos 2. Eu quero que o resultado disso seja menor que zero. Se eu trouxe para cá, do lado de lá não ficou nada. Nota que para a gente diminuir frações, a gente precisaria ter o mesmo denominador. Aqui o denominador é x menos 1 e aqui o denominador é x menos 2. Para o denominador ficar igualzinho, um jeito interessante seria o seguinte: eu vou pegar essa fração e vou multiplicar embaixo por x menos 2. Para multiplicar embaixo e não alterar a fração, eu tenho que multiplicar em cima também, para aparecer o x menos 2 desse denominador. E essa fração eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo x menos 1. Eu não vou alterar a minha fração, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo. E eu vou estar igualando os denominadores. Os dois denominadores são x menos 1 vezes x menos 2. Uma vez x menos 2, que é o próprio x menos 2, sobre x menos 1 vezes x menos 2, menos 2 vezes x menos 1. Vai ficar 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Sobre, aqui eu vou só trocar a ordem para ficar mais evidente que os denominadores estão iguaizinhos. Quando eu tenho o mesmo denominador, para eu diminuir as frações, basta diminuir os numeradores. Então, basta que eu faça x menos 2 menos 2x menos 2. Só que cuidado, é menos o resultado de 2x menos 2. Então, eu tenho que colocar parênteses. Se eu não colocar, eu vou estar fazendo menos o 2x. E vou estar fazendo mais o menos 2. Então, vai estar errado. Isso sobre x menos 1 vezes x menos 2. Então, o que acontece quando eu tenho esse menos na frente do parêntese? É como se fosse o oposto do que está aqui dentro. Então, vai ficar menos o 2x... menos menos 2 vai ficar mais 2, sobre x menos 1 vezes x menos 2. X menos 2x, que fica menos 1x, menos 2 mais 2 vai dar zero. E embaixo eu vou repetir o meu denominador. Agora, o que eu quero é saber quando que o resultado dessa operação vai dar menor que zero. Então, eu vou separar isso aqui em 3 funções. Eu vou dizer que menos x é uma função f. Eu vou dizer que x menos 1 é uma função g. E vou dizer que x menos 2 é uma função h. E eu vou estudar separadamente o sinal dessas 3 funções. Para estudar o sinal da função f de x igual a menos x, basta que eu descubra quando que essa função vai ser igual a zero, ou seja, quando que o resultado de f de x vai ser zero. E aí, para menos x ser zero, x tem que ser igual a zero. E aí, eu faço um esboço do gráfico dessa função. Como o meu a é negativo, eu sei que essa função é decrescente. Então, a minha reta é nesse formato. Quanto maior o x, menor o valor do y. Eu sei que o ponto que essa reta toca no eixo x é quando x é igual a zero. Antes do zero, o resultado da função, como a reta está para cima, é positivo. E depois do zero, o resultado da função, que é o y, quando a reta está para baixo, é negativo. Então, nota que menos x, se x é negativo, fica menos menos, fica positivo. E se x é positivo, menos um número positivo, dá negativo. Por isso que fica desse jeito o meu estudo de sinal da função f. Já na função g, para estudar o sinal, eu vou ter que descobrir quando que o resultado de x menos 1 vai ser igual a zero, que é quando x é 1. E aí eu faço o gráfico dessa função. Como o meu a é positivo, então a minha reta é nesse formato aqui. Quanto maior o x, maior o valor do y. E eu sei que o y é zero quando o x é exatamente igual a 1.
Antes do 1, o meu y é negativo, porque a reta está para baixo. Depois do 1, o meu y é positivo, porque minha reta está para cima. Então, já sei que a imagem da função é negativa antes de x igual a 1 e positiva depois de x igual a 1. Já na função h, eu vou descobrir primeiro quando que o resultado da função é 0, que é quando x é 2. Depois eu vou montar um esboço do meu gráfico da função h de x. Eu sei que a minha reta corresponde a uma função crescente, porque meu a é 1, meu a é positivo, e ela toca o eixo x no ponto em que x é igual a 2. Antes do 2, a reta está para baixo, então a imagem da minha função, que é o y, é negativa. E depois do 2, como a reta está para cima, a imagem é positiva. Agora, a gente vai fazer um quadro de sinais juntando todas essas informações para poder descobrir o resultado de f de x sobre g de x vezes h de x vai ser negativo quando? Em que intervalo? Como que eu tenho 3 funções envolvidas, tem 3 valores de x nos quais o sinal do resultado de alguma delas muda. Então, a gente tem que pensar nesses 3 valores de x que fazem o resultado da função mudar de sinal. Esses valores são 0, 1 e 2. Já está em ordem crescente, então vou colocar aqui nessa ordem mesmo. 0, 1 e 2. Lembrem que a ordem tem que ser sempre crescente, porque a gente está pensando no eixo real. A minha função f, antes do 0, é positiva. No 0, ela fica nula e depois do 0, ela fica toda negativa. Já a minha função g, antes do 1, é negativa. No 1, ela fica nula e depois do 1, ela fica positiva. Já a minha função h, antes do 2, é negativa. Então, tudo antes do 2 é negativa. No 2, ela fica nula e depois do 2, ela fica positiva. E agora eu vou analisar o que vai acontecer com o resultado da operação desses 3 sinais. Se eu pego um número positivo e divido por esse produto, o que acontece com o resultado? Eu sei que o produto de 2 números negativos dá sempre positivo. Então, o resultado dessa conta aqui é positivo. Ou seja, o denominador da minha fração é positivo, porque a minha inequação que eu estou resolvendo é menos x dividido por x menos 1 vezes x menos 2. Eu quero descobrir quando que isso dá menor que 0. Se eu quero saber quando isso é menor que 0, o que eu quero é saber quando o resultado dessa conta é negativo. E aí eu tenho que pensar o seguinte, a g vezes a h seria o meu denominador da minha fração. Um número negativo vezes outro número negativo vai dar um número positivo. Positivo dividido por positivo vai dar positivo. Ou seja, antes do 0, o resultado dessa conta é positivo. Agora, entre 0 e 1, o que acontece? O meu numerador é negativo, que é a f, e o meu denominador continua positivo, porque g e h são negativas. Negativo vezes negativo dá positivo. O que acontece se eu divido um negativo por um positivo? A resposta é negativa. Já entre 1 e 2, eu continuo tendo a f negativa, só que no denominador da fração, que é g vezes h, eu vou ter um positivo vezes um negativo, que dá negativo. Então, eu tenho um número negativo no numerador e um número negativo no denominador. Negativo dividido por negativo, eu vou ter um resultado positivo. Já depois do x igual a 2, eu tenho o numerador negativo, mas o denominador é um produto de 2 números positivos, que vai dar positivo. Se eu pego um número negativo e divido por um número positivo, a resposta é negativa. Como que eu quero nessa inequação? É descobrir quando que o resultado dessa conta é menor que 0, ou seja, negativo. O que eu quero é saber em que intervalos de x que eu tenho resultado de sinal negativo. Então, o meu conjunto de solução vai ser entre 0 e 1, união com depois do 2, ou seja, do 2 até mais infinito. Infinito é sempre aberto. Nesse caso, como o sinal é de menor, eu sei que todos os intervalos vão ser abertos. Só que os motivos são um pouco diferentes. Eu sei que é aberto no 0
Porque o zero é um zero da função f. É um valor que faz o numerador ser zero. E aí, zero não é menor que zero, né? Zero é igual a zero. Já é aberto no 1 e no 2 por um motivo diferente. O x ser igual a 1 faz isso aqui ser zero. E aí, eu teria um denominador zero vezes tananã. Ou seja, eu teria um denominador zero. E isso não existe. Também é aberto no 2, porque 2 faz com que x menos 2, ficaria 2 menos 2, faz com que esse resultado seja zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero, e eu não posso ter divisão por zero. Por isso que é aberto no 2. Eu também posso escrever com outra notação. Posso dizer que x é real, tal que o x está entre 0 e 1, ou então é maior que 2.